Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Challenge Brasil, dessa vez chegando em Fortaleza. Meu nome é Leandro Pardo, eu sou o responsável técnico da marca no Brasil. Estou trazendo hoje aqui para vocês informações a respeito da nossa programação oficial e também da nossa parte técnica que vai estar envolvida em todas as nossas provas. Lembrando que para Fortaleza nós estamos com o nosso card de provas completo, tanto a corrida 7K, Challenge Junior, Challenge Sprint e o Half Distance. O nosso evento ele começa oficialmente com a abertura da nossa Expo no dia 28, na quinta-feira, a partir das 14 horas, com encerramento às 20 horas. Na sexta e no sábado, a Expo terá o funcionamento das 10 horas da manhã até as 20 horas. E no domingo, dia da prova oficial, nossa Expo estará funcionando também a partir das 8 horas da manhã até as 14 horas. Você que quer retirar o seu kit, você terá a oportunidade, as provas Half Distance, Sprint, Junior e 7K na quinta e sexta-feira, das 14 horas na quinta-feira até as 20 horas, na sexta-feira das 10 horas às 20 horas. E as nossas provas começam a partir das 5 horas e 30 minutos do sábado, dia 30 de agosto, com a prova de corrida do 7K Run Challenge. Às 8h30 da manhã teremos a largada do Challenge Junior. Reforçamos que às 8 da manhã até o meio-dia você ainda pode retirar o seu kit do Sprint Distance e do Half Distance. A Expo Challenge das 10 horas às 20 horas terá o seu funcionamento durante o sábado, reforçando. E a partir das 13 horas e 30 minutos até as 18 horas, teremos o nosso Bike Check-in, onde os atletas deverão deixar as suas bicicletas já após a verificação do pessoal da arbitragem na área de transição. Lembrando que não haverá Bike Check-in no dia da prova. Então o Bike Check-in obrigatoriamente deve ser realizado no sábado, dia 30 de agosto, das 13h30 às 18 horas. E será separado por blocos de números. Então, logo vou passar para vocês aqui a informação de qual é a ordem de entrega das bikes, ok? A programação do dia 31 de agosto, a largada do Challenge Half Distance, a partir das 5 horas e 30 minutos. Às 6 horas e 40 teremos a largada do Sprint Distance. Das 10 horas e 30 às 13 horas e 30, acontece o Bike Checkout. E às 13 horas e 30 também, a cerimônia de premiação. Os itens do atleta que ele irá receber na hora da retirada do kit tem número de peito, número de tatuagem, o chip de cronometragem, a sacola de transição, o número para bicicletas e o número para o capacete. Já vou mostrar para vocês o que vai estar compondo esse kit. O kit brinde da 7K Run, por exemplo, teremos a sacochila, as camisetas, número de peito, tatuagem, a pulseira do atleta que dá acesso às áreas restritas de atleta, né? Um porta-número e também uns brindes dos patrocinadores, né? No kit do Challenge Junior, teremos a mochila, uma touca de natação, um óculos de natação, um adesivo para o canote da bicicleta, número de peito, pulseira, camiseta e número de capacete, além de 2 números também para colocar nas sacolas que serão entregues para colocar na área de transição. No kit de identificação do atleta do Half Distance, nós teremos as mochilas, né? O atleta vai receber uma mochila estanque, uma camiseta, a touca de natação, o número de peito, número de canote, número da tatuagem, número de capacete, três sacolas para colocar na área de transição com seu material. Né? Lembrando que todo material que for ser utilizado durante a prova deve permanecer dentro das sacolas, né, respectivamente. Tanto a natação, bike ou também tendo uma sacola de suporte para você colocar algum outro item que pode ficar junto ali. Tá? Lembrando que você pode deixar apenas a sapatilha fora da sacola se estiver clipada nos pedais ou o capacete se estiver preso no guidão da bicicleta. Aí sim pode ficar. Fora isso, no chão não pode permanecer, tem que estar dentro das sacolas. Tá? O kit de identificação do Sprint Distance também, composto de mochila, camiseta, touca de natação, número de peito, tatuagem, número do selim da bicicleta, do canote, número de capacete, os números das sacolas, 3 sacolas também identificadas, mais a pulseira que dá acesso a todas as áreas restritas para os atletas, além dos brindes dos patrocinadores. Então o Bike Check-in, que começa às 13 horas e 30 minutos, ele está separado por blocos. Então o bloco do grupo 1, de 001 a 350, das 13h30 às 14h45. Grupo 2, do atleta 351 ou 700, das 14h45 às 16 horas. E o grupo 3, de atleta 701 a 1050, das 16 horas às 18 horas. Nossa arena vai estar
ali na beira-mar, nova beira-mar de Fortaleza, né? Vai estar composta com a nossa expofeira, área de transição, essa área demarcada azul aqui onde vai estar a área de transição, aqui a parte do porco de chegada, né? Nossa expo e toda a parte depois de fisioterapia, parte de questão de dispersão, estará após a linha de chegada. As largadas estão dispostas da seguinte maneira, elas vão ocorrer a parte por ondas, né? Então o half distance é 5 horas e 30 larga profissional masculino, às 5 horas e 32 minutos o profissional feminino, às 5 horas e 34 as categorias de 18 a 39 masculino, 5 horas e 36 todas as categorias a partir de 40 anos masculinas, às 5 horas e 38 minutos a feminina e às 5 horas e 40 minutos as equipes de revezamento. O Sprint Distance terá largada às 6 horas e 40 minutos com as categorias de 16 anos a 39 masculino, 6 horas e 42 de 40 anos a mais masculino e às 6 horas e 44 as categorias femininas. A natação do Half Distance será um P ao contrário, então você vai nadar no sentido anti-horário, saindo da orla em direção à primeira boia, contorna com o ombro esquerdo, segue paralelo à praia, contorna a outra boia de vértice com o ombro esquerdo em direção à praia, contorna novamente a boia com o ombro esquerdo, seguindo em direção ao pier, na última boia com o ombro direito sai em direção à praia, tá? Finalizando a área de natação e aí sim segue em direção da transição. O Sprint Distance ele tem o mesmo início, porém é uma forma de um quadrado, então vai sair até a primeira boia mais ao fundo com o ombro esquerdo, contorna no vértice, vai em direção à paralela à praia, contorna com o ombro esquerdo novamente e já sai em direção à parte de saída da água, tá? E ali já vai direcionar, saindo dali, já vai direto para a parte da área de transição, onde vai pegar a sua bicicleta, fazer a sua transição e aí sim dar início à próxima etapa, que é o ciclismo. O Half Distance terão 3 voltas de ciclismo, tá? Sendo que a primeira volta ele sai da orla, vai até o aeroporto. Quando ele retornar, ele não retorna até o aeroporto, vem próximo antes da entrada chegar à beira-mar e já vai fazer o retorno para abrir a segunda volta. Vou mostrar para vocês mais detalhadamente como é que vai funcionar. Então, saindo da orla, ele vai seguir pela Avenida Almirante Henrique Saboia, nessa região aqui, passa por cima do viaduto. Antes de ele conectar com a Governador Raul Barbosa, tem uma servidão, ele vai entrar nessa rua, pegar a esquerda na Governador Raul Barbosa, ao contrário aqui, na mão contrária, faz o retorno e segue aí sim até o aeroporto. Quando ele retornar do aeroporto, ele vai passar reto por aqui, vai fazer um vai e vem nessa parte aqui próxima, até depois entrar na via à direita para seguir de volta para a transição, tá? Lembrando que o retorno do Sprint Distance ele fica logo após o contorno do aeroporto, vai até o final praticamente da C401 e aí faz a volta e retorna pela via de lá. Vocês estarão andando sempre pelas margens de dentro, tá? Pela pista mais centralizada, né? Vai estar codificado, vai estar tudo sinalizado certinho, né? Teremos staffs nos pontos mais principais de retornos também, para estar orientando vocês com uma melhor sinalização possível e trazendo mais segurança ainda para vocês. Até aproveitando, lembramos que teremos alguns mecânicos para suporte, né, de alguma assistência, se você precisar durante a prova, eles estarão circulando durante o percurso para dar uma assistência mecânica para vocês. Lembrando que é uma assistência, então ele não tem o trabalho a trocar peças, não, ele é um suporte técnico, né, ele não carrega peças com ele, nada, mas dá uma ajuda para você ali, por um pneu, ajudar a trocar um pneu, algum reparinho pequeno, sim, consegue sim colocar você de volta para a prova. Legal? Então, quando você retorna, você volta nesse ponto antes, né, de chegar ainda na beira-mar, você retorna e aí sim abre a próxima volta. Aí na terceira volta você fecha ela diretamente lá na beira-mar, beleza? O Sprint Distance, ele tem o mesmo início, né? E até o mesmo ponto, ele vem até onde tinha aquela parte que eu falei para vocês do Almirante Henrique Saboia, ele vai entrar ali, volta no percurso um pouquinho mais atrás aqui na Governador Raul Barbosa, faz o retorno, aí quando chega nesse primeiro retorno aqui, ele já
faz a volta, faz um zigue-zague nesse ponto aqui da Raul Barbosa e aí sim já pega a via para retornar de volta para a transição. Legal? Aqui está um pouquinho clarificado para vocês, tá? Esse ponto aqui, essa linha amarela é o half distance e aqui o sprint distance. Ele, quando chega aqui nesse ponto que vai estar sinalizado, vão ter uma placa lá, vai ter start, vai estar tudo certinho. Ele já vai cair para a esquerda, entrar aqui, já faz o retorno e já volta. Beleza? Então vamos lá. As regras do ciclismo: o uso do capacete rígido ele é obrigatório, né? Proibido pedalar com o torso nu. O número de competição deve estar visível na bicicleta, ou seja, no canote, né? Então cola o número visível lá. A gente pede até que não recorte, não mude o formato de qualquer número de identificação oferecido para vocês, fornecido, né? Tanto de número de peito quanto de bicicleta. Mantém ele nos formatos originais. Tá? O atleta deverá subir na bicicleta após a faixa do monte e descer antes da faixa de desmonte, tá? Ao concluir o percurso de ciclismo, sendo os 20 km do sprint ou os 90 km do half. Lembrando que quando eu estou dentro da área de transição, em contato com a bicicleta, eu sempre devo estar com o meu capacete afivelado. Tá? Então quando você for fazer até o bike check-in, leva o capacete para verificação, você vai até o suporte da sua bicicleta com o capacete afivelado, coloca ela lá e assim vai funcionar durante a prova também. Então eu cheguei da área da natação, afivelei meu capacete, aí sim eu tiro a bicicleta e parto para o meu ciclismo. Quando eu retornar do ciclismo, eu volto, coloco a bicicleta no rack, depois sim eu retiro meu capacete. Legal? E é expressamente proibido o uso de vácuo independente da modalidade. Pode ser ou o sprint ou o half distance. Então as duas provas têm o vácuo proibido. Os atletas devem manter 12 metros de distância do competidor à frente e 3 metros de distância lateral. A gente sabe que a faixa da rodovia tem 3 metros de largura, então não tem como ficar andando naquele pelotão fechado ali, então já sabe que se tiver na lateral pedalando junto, já vai estar dentro da área de vácuo. E aí pode sofrer a penalização. Lembrando que a arbitragem está ali para fazer o jogo justo, né? Que seja uma competição limpa para todos. Então ela não está ali com o intuito de prejudicar ninguém, acabar com a prova de nenhum atleta. Mas sim que as regras sejam cumpridas, né? E que aí todos tenham a mesma forma e a mesma maneira de estar competindo, né? As mesmas possibilidades. Uma vez dentro da zona de vácuo, o atleta tem 20 segundos para efetuar a ultrapassagem. E como eu falei para vocês, haverá o apoio mecânico durante a prova. Então aqui, para você ter uma ideia, então esses 3 metros laterais, então já menos de 3 metros, o atleta já vai estar dentro da zona de vácuo e os 12 metros mantendo da bicicleta da frente. A hidratação do ciclismo, nós teremos aproximadamente 15 km de intervalo entre um posto e outro, né? A gente está falando mais aqui do half distance, né? Então no posto 1 teremos água isotônico e no posto 2 será oferecido água também nas caramanholas, tá bom? A corrida do half distance ele acontece na toda a orla da beira-mar, da nova beira-mar, né? E ele sai da linha de largada, ele vai até o mercado dos peixes e retorna. São 3 voltas de 7 km, tá? Lembrando só, reforçando que ele vai ter, na hora que você sai da área de transição, você já vai pegar a direita, vai fazer um pequeno apêndice aqui, volta e aí sim abre as outras voltas, tá? Então nós teremos essas 3 voltas, esse apêndice será feito nos 3 momentos, tá? Então desde a primeira até a última volta vocês terão um pouquinho a mais, isso aqui é um complemento para a distância, tá? Então majoritariamente a prova vai acontecer pela via paisagística e depois volta pela ciclovia. O sprint distance ele terá a mesma saída, né? Aquele mesmo apêndice fará também, só que o retorno dele na parte mais extrema do percurso, mais longe da transição, será ali em frente ao anfiteatro, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fica mais nessa parte onde está o anfiteatro, o half vai passar reto e aqui o sprint distance já volta, para finalizar os 5 km da prova, legal? A hidratação da corrida, nós teremos 4 postos de hidratação no half distance, desculpa. No posto 1 apenas água, no posto 2 água e refrigerante, no posto 3 água e no posto 4 água e isotônico. No sprint distance nós teremos 3 postos de hidratação, sendo 2 postos com água e um posto com água e isotônico. Na categoria de revezamento, será obrigatória a entrada de todos os atletas de equipe juntos na área de transição, dentro do horário limite.
Isso visa também que como você não tenha problema de, perdi minha largada, perdi o horário, me atrasei, isso tudo é responsabilidade do próprio atleta. Vai ter uma área determinada para fazer as trocas de modalidade, então o atleta sai, entrega para o outro e aí sim é feito no mesmo local sempre, tá? Não pode começar uma etapa sem ter terminado a outra, então tem que esperar o atleta chegar, eles vão fazer a troca ali e aí sim dá prosseguimento na prova. O nadador com chip o entregará ao ciclista após a etapa de natação, ao retornar o ciclismo passará o chip para o corredor. Será obrigatório o uso do número de peito pelo corredor, lembrando que no ciclismo o ciclista já tem o número de canote, o número do capacete, então já tem a sua identificação suficiente. Então não é necessário ele colocar o número de peito, deixando exclusivamente para o atleta que vai realizar a etapa de corrida. A troca do chip deverá ser feita dentro do local determinado pela organização, como já passei para vocês, e as demais regras seguem o regulamento das categorias individuais. Lembrando que o vácuo também é proibido, né? Não é permitido o vácuo, e as demais regras também serão aplicadas para a equipe de revezamento. O ciclismo tem as questões de penalizações, né? Um cartão azul para infração de vácuo, o atleta deve cumprir 2 minutos de parada na tenda de penalização. Nessa prova, a tenda de penalização estará alocada dentro da área de transição. Então, se você for penalizado, verifique lá no mural onde se está o seu número de penalização ali, pare, cumpra a sua penalização lá e aí sim depois se dê prosseguimento à sua prova. Lembrando que a parada no ponto de penalização é responsabilidade do atleta. Então não parou, depois o atleta que não cumpriu a penalização ele é desclassificado automaticamente. Cartão amarelo por descarte de material fora da área de hidratação e demais infrações, o atleta deve cumprir 30 segundos de parada na tenda de penalização. Cumprir a penalização é responsabilidade do atleta, se não o fizer será desclassificado, só reforçando aqui para vocês. 3 cartões azuis ou amarelos acarretam desclassificação imediata. Cartão vermelho, infrações graves, né? Já é desclassificação direta, né? Você xingar alguém ou ter algumas atitudes antidesportivas, isso já caracteriza uma infração grave e você já é automaticamente desclassificado. Cartões azuis e amarelos são cumulativos na etapa de ciclismo, então se eu levar 2 cartões azuis, um cartão amarelo, eu posso ser desclassificado também. Então são a soma de 3 cartões. E lembramos que a tenda estará alocada dentro da área de transição, né? Como é característica nossa, normalmente a gente coloca ela no percurso da corrida. Nessa prova, nós estamos com a tenda dentro da área de transição. Então, fique ligado nesse momento de cumprir sua penalização, caso você tenha sido penalizado. E antes de sair da área de transição, você já deve fazer o cumprimento da sua penalização, legal? Obrigações do atleta, né? O atleta deverá utilizar a pulseira de identificação fornecida pela organização durante todo o evento, né? Até a retirada do material da área de transição. Essa pulseira visa também a segurança de vocês, que essa pulseira dá acesso a todas as áreas restritas para os atletas. Então, desde a área de transição, alguns outros locais, pontos de chegada. Então, é muito importante, na hora da retirada do kit, você já coloca a pulseira e aí já está identificado, e aí só vai retirá-la depois, quando tiver a retirada do material da área de transição. É obrigatório o uso do chip com tornozeleira fornecido pela organização. Então lembrando que, mas meu chip arrebentou, caiu, perdi durante a prova. Não tem problema, nós teremos um controle também manual de pontos estratégicos da prova para a gente poder estar computando e minimizando possibilidades de erro também. Por exemplo, se der uma falha no sistema, a gente tem como apurar esse resultado também. O número de competição deverá estar visível na bicicleta, capacete e parte da frente do corpo. Durante a corrida, os números deverão ser mantidos em seus formatos originais. É proibido ser acompanhado por alguém, ou seja, pacing, né? Então você não pode receber ajuda externa e nem também o pacing, né? O atleta está lá correndo, ele está cansado, aí o treinador está ali empolgado ou algum familiar começa a correr junto para empolgar e começar a dar ritmo também. Então a gente sabe que esse é considerado pacing e o pacing ele é proibido, né? Então o atleta pode receber uma penalização. É proibido receber auxílio externo de pessoas, ou seja, minha bicicleta está ruim, está com problema. Alguém vem de fora, que não seja um mecânico da prova, e vai auxiliar. Um outro atleta que estiver na prova, ele pode auxiliar. Agora a pessoa que está fora da prova não pode auxiliar o atleta, legal? Todo o material do atleta utilizado durante a prova deverá ficar guardado dentro das sacolas de transição fornecidas pela organização. Então os demais itens poderão ser guardados no guarda-volume. Então a gente vai ter uma área de guarda-volumes lá. Então, levei minha mochila, alguma coisa, não está na sacola aquela da organização,
vai para o guarda-volume. Então você já leva para lá, deixa ele lá, depois no final da prova você vai lá e retira. E agora vamos falar a respeito dos tempos de cortes. O sprint distance ele tem o tempo de corte da natação de 25 minutos, o half distance 1 hora e 20 minutos. Na natação e mais o ciclismo, no sprint distance 1 hora e 20, no half distance 5 horas. No total de prova, no sprint distance 2 horas e no half distance 7 horas e 30 minutos. Lembrando que esses tempos que eu estou passando para vocês são cumulativos. Então, reforçando, sprint distance 25 minutos de natação, natação mais ciclismo 1 hora e 20, natação, ciclismo e corrida 2 horas. No half distance só natação 1 hora e 20, natação e ciclismo 5 horas, natação, ciclismo e corrida 7 horas e 30 minutos. Orientações gerais, o acesso à área de transição no dia da prova acontece das 3 horas e 30 às 5 horas. Quando eu falei para vocês do bike check-in, você leva o capacete para verificação, porém não precisa deixar, leva ele de volta novamente, e aí sim, nesse horário que você tem, das 3 horas e 30 às 5 horas da manhã, você pode levar seu restante de material, deixar sua hidratação, sua alimentação, aí sim posicionar o capacete, toda essa parte na área de transição. Você vai ter 1 hora e meia para se apontar ali, ajustar certinho para depois sim ir para a área de largada e fazer a sua prova de maneira tranquila. O acesso à área de largada até às 5 horas e 20, ou seja, 10 minutos antes da primeira largada, aí já começa depois naquela sequência de 2 minutos de largada, né? Então é bem rápido mesmo. Lembrando que o sprint distance, embora largue um pouco mais tarde, a área de transição ele encerra no mesmo horário. Então todos os atletas devem estar até às 5 horas da manhã ali. 5 horas da manhã, fechou a área de transição, o atleta não terá mais acesso para organizar suas coisas e preparar mais alguma coisa. O período para interpor recurso no dia 31 de agosto, das 12h30 às 13h30. Todos os atletas estarão sujeitos a exame antidoping, tá? E o achados e perdidos até às 16 horas do dia 31 de agosto. Legal? Então, o que eu tinha para passar de informação para vocês a respeito do half distance e do sprint distance era isso. Agora a gente vai falar com aquele grupinho especial, aqueles nossos atletas futuro do triatlo. É isso mesmo. Lembrando que o Challenge Family, né? Então a gente tem o triatlo da família. Então é o marido, é a esposa e os filhos. Chegou o momento deles agora no Challenge Júnior. No Challenge Júnior nós teremos 4 baterias, 4 provas distintas, tá? Separadas por faixa etárias. Então a primeira 100 metros de natação, 1 km de bike, 500 metros de corrida. No segundo 200 metros de natação, 2 km de bike, 1 km de corrida. A terceira com 200 metros de natação, 4 km de bike e 2 km de corrida. E a quarta bateria, 400 metros de natação, 8 km de bike e 2 km de corrida. A natação vai ser disposta da seguinte maneira. O percurso de 100 metros vai ser uma volta, né, e vai e volta. Né? Vai ser uma linha reta para entrar no mar e para sair. Vai 50 metros, volta 50 metros. Tá? Lembrando que todo o nosso staff de segurança da prova principal também estará à disposição dos nossos futuros atletas, né? Nossos atletas já futuros não, já são atletas, né? Já pode ser considerado como atleta, já treinam, né? Estão se preparando já para essas provas todas, então a gente já tem toda essa parte de preocupação, principalmente da segurança deles, né? Não só dos adultos, mas com as crianças a gente redobra ainda mais essa questão do fator segurança. Então os pais podem ficar bem tranquilos, nós temos bastante pessoal preparado, né, para estar dando todo esse suporte dentro da água para vocês, tá bom? Então, a primeira ali de 7 a 9 anos, 100 metros, vai até a boia mais ao fundo e volta, encerrou, vai para a área de transição. Aí, na segunda largada, os 200 metros e a terceira, aí é uma volta no sentido anti-horário também num triângulo, tá? Tranquilo. E a quarta largada, que são os 400 metros, serão 2 voltas de 200 metros, tá bom? O ciclismo ele vai acontecer na via paisagística toda, né? E depois ele retorna correndo a parte da corrida pela ciclovia, né? Junto à orla também, tá bom? Então vai estar bem sinalizado, com bastante staff, bastante segurança, tudo muito tranquilo, assim, hidratação para eles também. Então fique tranquilo que a gente quer fazer uma grande festa, um grande espetáculo para vocês do triatlon e fazer com que a família toda em si ela viva o momento do triatlon, porque o Challenge Family é o triatlon da família, tá? E não poderia ser diferente. Então eu quero desejar para vocês uma grande prova, um excelente evento, contem com
tudo que você precisar conosco, estaremos sempre à disposição, né? Na feira lá teremos algumas pessoas que estão lá para dar o suporte para vocês de dúvidas. Ficou alguma dúvida? Manda informação para nós também, manda pergunta que nós estaremos respondendo para vocês. Legal? Um grande abraço, fique com Deus, uma boa prova e nos vemos no dia 31 de agosto na praia de Fortaleza. É isso aí, galera. Grande abraço.